ideia do slasher, ela veio de um pensamento meu de querer fazer algo mais de gênero mesmo, mas assumidamente de gênero. E, portanto, escolhi um gênero que é o meu favorito, que é o terror, mais especificamente o terror slasher. E o set foi muito interessante porque eu já tinha feito outras produções antes e nunca tive que lidar com outras pessoas. Então, ter que chegar ali no set e explicar minha visão para as outras pessoas, explicar como eu gostaria que eles fizessem aquilo ali e ao mesmo tempo abraçar a visão que eles tinham daquilo ali. E essa foi a parte mais difícil para mim, que foi muito bem recepcionada pelas pessoas que estavam ali, a atriz, todo mundo que estava ali em questão. O próprio professor ajudou bastante nessa questão de saber se doar um pouquinho para cada área e para cada pessoa. E todo mundo ali estava disposto a fazer, o que também tornou aquilo ali tudo muito mais fácil. Bom, o processo para achar a atriz desse curta, ele foi um pouco diferente, porque eu não tinha ninguém em mente. E novamente, através das redes sociais, eu achei uma pessoa que poderia se encaixar naquilo ali. Só que eu nunca tinha visto ela na vida. E aí teve muitos problemas de esperar ela confirmar, e aí eu chegar e ela não tá ali, e eu ficar nessa tensão de, meu Deus, cadê ela? Se ela não chegar, não vai ter ninguém pra fazer esse papel. E aí, até o momento que ela chegou, e depois a gente descobriu que ela tinha se inscrito na oficina, mas ela não tinha conseguido vir nas outras aulas, e parece que meio que foi um sinal de chamar ela. E depois também descobrimos que ela era professora de teatro de outras alunas que estavam ali com a gente. Então criou essa dinâmica um pouco mais amigável, um pouco mais familiar, né? Porque muitas pessoas ali começaram a se conhecer mais. E ela abraçou totalmente o papel. Ela até participou de outros curtas nossos. Ela trouxe outras atrizes para participar também. Querida. Gravando. Tem uma pergunta. Aí tá perto duas vezes. Tá. Olha a situação que tá aqui, ó, da gravação, ó. Olha só. Oi. Então, o curta Vigiai foi uma mensagem de alerta para as pessoas, né, para as mães, pais, terem mais cuidado com as crianças. Não confiar muito no acaso. Quem deu a ideia do Vigiai foi a Júlia. E nós desenvolvemos até chegar no Vigiai. Eu acho que ficou muito bacana. Foi uma mensagem muito positiva para os adultos e crianças. A filmagem foi legal, todo mundo se empenhou. A Sabrina foi a atriz, desempenhou legal o papel dela, texto. A nossa atriz mirim foi excelente. Foi tudo bacana. Inclusive no curta eu fui o diretor do filme. Fácil foi, porque era tudo coisa assim, né, que eu não conhecia, mas eu achei legal. Eu peguei direitinho. E o professor também tinha uma paciência. Tivemos empecilhos, a nossa atriz falando e o padre rezando a missa. Aí entrava o padre falando da captação. Tinha que esperar o padre ficar quieto, parar de falar o sermão dele, para a atriz terminar a fala dela. Coisa hilária, depois você voltar. Era muito bacana, rapaz. Tinha umas meninas que fizeram até trancinha no meu cabelo. Era uma coisa muito legal mesmo. Ficou assim, um estilo família. Parecia final de semana, eu no meio dos meus netos, dos meus filhos. Foi muito bacana mesmo, muito descontraído. Bem, Meninas, vocês viram uma menina mais ou menos dessa altura, de vestidinho azul, usa óculos? Não. Não? Não. Vou ligar. Corta! aí, ó. Mostra aí o que vocês fizeram. Um trabalho. Tá parecendo Vikings. Aí mostra de frente, de frente. De frente agora, ó. É. Bom, o Curta Mulher, ele nasceu de uma fase que eu tava muito
ligado no cinema do Hideaki Anno, um japonês, mais especificamente no anime que ele fez, o Neon Genesis Evangelion. E ali em volta pro final desse anime, a partir do episódio 16, 15 por aí, ele começa a ficar muito mais experimental e brincar com algumas questões mais filosóficas e ter esses personagens questionando certas coisas de uma forma muito interessante, eu achei. Nas nossas conversas nas oficinas surgiu essa oportunidade de eu apresentar outra ideia. E como ela era uma ideia que eu já estava na cabeça há muito tempo, eu resolvi apresentar mesmo assim, mesmo que eu não tinha tanta confiança nela de que ela estava pronta já. Muito por ter sido influenciado por essa dinâmica de trazer algo muito mais prático que a oficina trouxe. A forma que a gente pensou, a linguagem, ela não era muito rebuscada, né? Não tinha muitos floreios, não era algo muito difícil de fazer. E por ter sido uma ideia muito mais simples, muito mais curta, foi muito mais tranquilo e mais aberto até a improvisações, que a gente conseguiu conciliar os pensamentos de cada um, as indicações de cada um tinha uma ideia e falava, e isso estava sendo muito bem trabalhado entre a gente ali. Ali nos primeiros dias de oficina, especificamente no primeiro, isso estava muito na minha cabeça ainda. E tinha uma dos integrantes ali, uma das alunas, e que na minha cabeça faria total sentido como a protagonista daquele curta ali. Fiquei mais empolgado em propor esse curta, muito por conta dela estar ali. Porque ela me trouxe essa sensação de que ela era a pessoa certa para esse papel, né? E ela foi muito cooperativa, porque na hora ali eu passei muito tempo com ela, conversando sobre o texto, passando o texto, explicando um pouco de como eu via, e explicando que eu queria que ela colocasse um pouco dela também naquilo ali. Foi um dos curtas que eu me senti que eu consegui fazer, conseguimos colocar aquilo que estávamos pensando na tela. Então, foi muito prazeroso fazer aquilo. Cena 1, plano 5, tomada 1. Corta. No curta-metragem O Que é o Brasil, eu acho que eu quis pensar realmente no o quanto a gente se importa com a nossa cultura, o quanto a nossa sociedade realmente só tem lado bom, porque quando a gente fala o que é o Brasil, normalmente a gente lembra das felicidades, mas ainda tem um lado ruim na nossa história, por assim dizer. E eu acho que eu quis passar um pouco dessas relações que tem dentro do país. A ideia das sombras, ela veio de um outro trabalho que a gente tinha feito na escola mesmo, uma coisa bem mais amadora e tudo mais. Só que nela eu fiz um curta totalmente de sombras, um teatro de sombras. E eu queria trazer isso também pra oficina, porque eu acho que é uma ideia muito legal de se trabalhar e é algo muito inesperado e inusitado, que muitas poucas pessoas usam. Bom, a gravação eu comecei achando que ia dar meio errado, porque tudo tava deixando eu entender que ia dar errado. O lugar que a gente ia gravar não deu certo, depois teve que mudar de lugar. Não tava achando, inicialmente era pra ser 5 pessoas, eu não conseguia achar 5 pessoas, consegui achar só 3. Então teve várias coisas que tiveram que ser readaptadas, mas no final eu acho que ele ficou do jeito que eu imaginava. Eu acho que, por mais que seja algo ainda amador, por assim dizer, foi algo muito legal e que já chegou a ser um pouco mais desafiador, porque eu nunca tinha tido contato com nada, além, por exemplo, da câmera do celular. Bom, eu acho que a coisa curiosa sobre o meu curta seria que uma das pessoas tinha que sair muito antes do horário. Então a gente teve que gravar todos os planos dessa pessoa primeiro, e depois gravar planos que envolviam as outras pessoas. Então foi bem desafiador, assim, por assim dizer, fazer isso sem dar pra perceber que essa pessoa não tava ali. Mas no final deu tudo certo, deu pra encaixar bonitinho e não dá pra perceber. E além disso, também tem um plano com espelho, que, nossa, aquele plano foi desafiador de gravar. Segurar o espelho sem tremer e sem aparecer a câmera foi realmente uma experiência muito difícil. Mas acredito que também deu muito certo. Bom, conheci a oficina através do Instagram
Eu esperava algo muito mais teórico, muito mais monótono e muito mais cheio de regras pré-concebidas. E não foi o que eu acabei achando. Eu acabei achando um ambiente muito mais fluxo, muito mais flexível e que serviu até de impulso, porque eu já tinha feito algumas coisas antes e muitas das minhas ideias elas estavam mais paradas por eu não conhecer tantas pessoas e também por só falta de um impulso para fazer, sempre achava alguma desculpa. E a oficina acabou me ajudando bastante com isso, em trazer essa ideia de praticidade mesmo, de que você não precisa complicar muitas coisas antes de fazer. Eu achei legal, porque eu conhecia cinema só de assistir filme, porque a minha ignorância era muito, sabe? Fiquei menos ignorante um pouco sobre decupagem, sobre planos, sabe? Por que serve uma claquete. Achei legal. Quando eu vi sobre a oficina, eu vi a oportunidade de talvez aprender mais sobre essa área. Foi uma experiência muito legal, melhor do que eu imaginava até, e com certeza agregou numa possível carreira que eu quero seguir.